Meus caros irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. No livro de Neemias, na Bíblia, nos conta que quando Neemias, estava se preparando para a reconstrução dos muros de Jerusalém, apareceu um certo homem de nome Salatiel, Sambalate, aliás, que tudo fez para desanimar Neemias. Quando ele soube que Neemias estava com a ideia de restaurar os muros de Jerusalém, este Sambalate, que representa aqui Satanás significa o adversário, não é? Ele é o responsável por toda a oposição a Deus em nossa vida, o que possa existir com relação a Deus, mas nós temos a certeza que ele é um inimigo derrotado, porque, como diz em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 10, diz: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Porque, meus irmãos e irmãs, isso é um quadro que retrata bem a atitude de Satanás. Tão logo o Espírito de Deus vem em nosso auxílio, o maligno se sente agastado, pois o seu único propósito é matar, roubar e destruir, como está em João 10:10. O inimigo tem afligido o povo de Deus de todos os modos, afligido a igreja, aproveitando-se da nossa ignorância espiritual para nos espezinhar. Ele sabe que, como os muros restaurados e as portas em seu devido lugar, ele já não terá condições de conservar sobre nós as suas prisões. Todos nós, em nossa vida, sempre vamos ter um Sambalate, que é o homem que queria desanimar Neemias. Todos nós vamos ter na vida uma pessoa que nos põe para baixo, que nos ridiculariza, que fala mal de nós, que espalha boatos ao nosso respeito que não verdadeiros. Todos nós teremos sempre um Sambalate. Eu tenho, você tem. Alguém que quer nos ver na pior situação possível, na maior inferioridade possível. Você tem o Sambalate na sua vida. Eu tenho. Aquela pessoa que, quando nós estamos querendo mudar, nos converter, que é isso, você sempre foi assim, por que vai mudar agora? Por que vai tomar essa decisão agora? Não, deixa tudo como está. A vida é assim mesmo. O tempo não espera por ninguém. A vida é inexorável, né? Isso é vontade de Deus, Ele quis as coisas assim. Deus preferiu assim. E isso se chama o Sambalate, né? Esse homem que na vida de Neemias representava aqui o inimigo. Por causa disso é que muitas pessoas desistem dos seus planos, porque vem alguém e desanima. Não vai dar certo, não faça isso, não faça esse tratamento, não faça essa cirurgia, não aceite esse emprego, a vida é assim mesmo. Então, na vida de Neemias apareceu este homem chamado Sambalate, para desestimular, para tirar as forças de Neemias, para desanimar Neemias. Ele chegou a dizer aqui no capítulo 4 de Neemias que até as raposas iriam derrubar os muros de Jerusalém. Era uma expressão na época para dizer que era uma obra tão fraca que até as raposas podiam derrubar. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você sabe quem é o Sambalate na sua vida? Ou a Sambalate, né? Aqui é um comum de dois gêneros.
é aquela pessoa que está puxando você para baixo 24 horas. É aquela pessoa que não reconhece nenhum feito seu, que não aplaude nenhum sucesso, nenhum avanço. É aquela pessoa que não premia você quando você acerta. É aquela pessoa que torce para que tudo na sua vida dê errado, inclusive sua salvação. Sambalat aqui representa Satanás, como eu disse no começo. Satanás significa adversário, inimigo. Quem na sua vida, no seu trabalho, na rua que você mora, no condomínio, na sua família, na sua igreja, está sempre maldando das suas intenções, está sempre colocando falha nas suas ações, está sempre provocando você do modo mais ridículo. Eu trabalhei muitos anos numa paróquia, eu nunca digo onde, por uma questão de ética, e vocês entendem. Tinha um rapaz que era coordenador de pastoral, e eu fazia parte dessa pastoral. Então, na hora das avaliações de um projeto, mês missionário, por exemplo, como agora, a campanha da fraternidade, como seria o advento, como seria a quaresma, como seria a festa do padroeiro, como seria o dia da juventude. Então, todo mundo falava. E ele gostava das ideias e colocava a agenda assim na coxa e anotava tudo. Mas quando chegava a hora do irmão Emanuel, ele sempre tinha uma coisa: não, irmãozinho, isso não dá certo. Coisas óbvias. Coisas, por exemplo, que eu dizia: eu tenho como conseguir com os benfeitores. Não, mas não vai dar certo não. A realidade aqui é diferente. E todo mundo olhava para ele como se dissesse assim, não é? Por que quando chega no irmão Emanuel, você sempre discorda? E moral da história, de todo aquele grupo pastoral, a única opinião que não era levada a sério era a minha. E eu tinha condições de conseguir com benfeitores o que era o projeto da festa da padroeiro, do padroeiro, do dia da juventude, do mês vocacional, do que fosse. Mas esse rapaz, que era coordenador de pastoral, por alguma coisa contra mim, era o meu Sambalat, né? Ele nunca aceitou. O que aconteceu é que eu mudei de paróquia, fui trabalhar em outra paróquia, e aí ele descansou, porque o intuito dele era que eu saísse mesmo, né? Então todo canto tem isso, e todos nós passamos por isso. Um Sambalat da vida. Alguém que vem para tirar a minha energia, ofuscar o meu brilho, diminuir a chama da minha lamparina interior. E nós devemos identificar essas pessoas o quanto antes. Nós devemos saber quem elas são. Se você não faz essa análise, se você não faz essa descoberta, você vai ser vítima desse Sambalat a vida inteira, como tentaram aqui com Neemias. Mas Deus estava com ele. Se você não identificar quem tira o teu brilho, quem desfaz o que você constrói, quem falsifica as suas opiniões, quem destrói o seu caráter, a sua personalidade, e você não começar a orar por essa pessoa, dobrar o seu joelho diante do Senhor, proclamar a glória de Deus em sua vida, em sua personalidade, você vai ser vítima de inúmeros Sambalates na sua vida. No trabalho, na família, na rua que mora, na paróquia, na pastoral, na igreja. Se você não descobrir quem é aquela pessoa que é o fio condutor de toda a fofoca com seu nome, e não começar um combate espiritual com relação a esta pessoa, você será vítima sempre. Se você não descobrir o índice de tudo que é feito contra você, você não vai descobrir este Sambalat. E padecerá e sofrerá muito. Aí você olha para mim, me escuta: irmão, e o que é que a gente faz? Se vinga? Não. A gente entra num combate espiritual dizendo: Senhor, me honra diante de fulano. A oração é esta: Senhor, me honra diante de Beltrano. Senhor, me honra diante de Tetrano. O que é pedir a Deus que lhe honre? É que lhe preserve, que lhe cumule de bênçãos, que abençoe seus projetos, que abra os caminhos fechados, que escancare os corredores de bênçãos, que lhe dê motivação para continuar,
que fertilize o campo de suas obras, que inunde de poder e graça tudo que você faz. Você precisa orar, você precisa se consagrar a Deus, você precisa reestruturar a imagem e semelhança de Deus que está em você todos os dias. Eu outro dia estava lendo uma oração de proteção que é aprovada pela igreja, porque nós devemos ter cuidado de ver se as orações que nós rezamos são aprovadas pela igreja. Era a oração de São Patrício, né? E essa oração de São Patrício, ela é muito bonita porque pede justamente isso, né? Que nos livre, que nos guarde, quando diz: Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos os que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Então essa oração de São Patrício, aprovada pela igreja, ela diz muito a respeito desse espírito de proteção, não é? Sobre nós. Porque nós precisamos descobrir quais as pessoas que emanam injustiça para nós, desprezo à nossa pessoa, inveja de nós. Isso se torna um prejuízo espiritual. Tem pessoas que não acreditam nisso e elas são vítimas. Olha, se você acredita que o seu bairro não tem ladrão e deixa o portão, e deixa o cadeado aberto e deixa a porta aberta, o que é melhor para o ladrão? Maravilhoso, vai poder entrar mais facilmente. Então, quando você diz eu não acredito nessas coisas, você é a pessoa mais fácil de ser atingida pelo inimigo, porque você despreza verdades bíblicas. Vocês viram na missa no domingo, quando um espírito mau sai de um homem, fica vagando, e quando volta, traz consigo 7 espíritos piores do que ele, encontrando a casa arrumada, entra e a possui. Isso é bíblico, eu preguei sobre isso aqui, eu falei sobre isso aqui. Então esses sambalates da vida, como aqui Neemias, existem em nossas vidas. Eu não posso ser uma pessoa tão incrédula, ingênua, ao ponto de conviver com pessoas que me querem derrubar e eu achar que não. E eu acreditar que não. E eu pensar que não, que é coisa da minha cabeça. Repito, não vamos brigar com elas, mas vamos combatê-las em espírito, em oração. Você às vezes reza tanto pelos outros, isso é bom, e reza tão pouco por si mesmo. Como é que pode dar certo isso? Você às vezes intercede tanto pelos outros, menos por você. Eu vou dar um exemplo. Hoje à tarde, hoje à noite, ou o dia que for. Você já parou para pensar em rezar um terço da misericórdia somente por você? Não, mas tem meu filho, tem minha nora, tem meu genro, tem meu neto, tem a minha sogra, tem a minha prima, tem o padre da paróquia, tem o rapaz que vem buscar meu filho para o colégio, eu tenho que rezar por uma sobrinha. Ótimo. Mas se você não for uma árvore fortalecida, os seus galhos quebrarão. Você não vai poder oferecer sombra para ninguém. Você já experimentou rezar o terço mariano somente por você, cada mistério? Primeiro mistério, dai-me graça para enfrentar esse dia. Segundo mistério, dai-me luz para ver as armadilhas do inimigo em minha vida. Terceiro mistério, dai-me caridade incondicional com o próximo. Quarto, dai-me uma fé inabalável. Quinto, fazer de mim um santo, uma santa para a Santa Igreja. Você já experimentou rezar o texto das Santas Chagas por você? Dai-me saúde, dai-me sabedoria, dai-me provisão, dai-me autoridade sobre os meus inimigos. Então nunca vai funcionar essas novenas, nunca vai funcionar esses cercos, nunca vai funcionar, irmãos, porque você está rezando por todo mundo, mas a raiz da coisa, entenda, é você.
Eu já fiz muito isso na minha vida. Hoje, esclarecido, não faço mais. Eu passava vigílias e vigílias por pessoas, mas eu nunca fiz uma vigília por mim. Eu fazia jejuns, eu nem sabia que era diabético. Quando eu soube que era diabético, já estava tarde demais. Não me arrependo. Quero dizer o seguinte, que eu nunca fiz jejum por mim no passado. Hoje eu faço. Eu rezava textos de umas três novenas, né, por pessoas. Mas eu entendi que se eu não rezo por mim, eu não posso ajudar, eu não posso dar aos outros o que eu não tenho, que é força espiritual. Então eu rezo o texto por mim, eu rezo a via sacra por mim, eu comungo pedindo graças para mim, eu tenho penitências pessoais por mim, porque eu preciso ajudar tanta gente, meu Deus. E como é que eu vou ajudar se eu não tenho? Se a despensa está vazia, você entende? Quem na sua vida está sendo esta pessoa que mina suas forças, que retira sua esperança? Quem na sua vida pode estar sendo para você o infortúnio, a queda? Será que você já parou para refletir sobre isso? Meu Deus, será que na minha vida existe um sambalate e eu não estou sabendo? É o livro de Neemias, se você quer saber. A partir do capítulo 2. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Meu Deus, quem é que tira as minhas boas energias? E quando eu falo aqui boas energias, eu não estou falando em nenhuma dessas seitas, não é? Do sincretismo religioso. Sim, nós temos energias corporais e espirituais. Como não? Você precisa de energia corporal para subir degraus. Aqui, por exemplo, na casa de minha irmã, onde eu estou hospedado por motivo de saúde, eu tenho que subir 2 lances de escada. E por causa da perna que sofreu, né, a erisipela, ela não é uma perna morta, mas ela não tem mais a atividade que ela tinha. Eu subo degrau por degrau. São 2 lances de escada para chegar no quarto. E por que eu estou aqui nesse quarto se eu tenho que subir? Porque, apesar de estar no 3º andar, a minha irmã me reservou o melhor quarto de sua casa. Muito embora as escadas. E como disse o médico, eu preciso movimentar a perna para não perder o seu movimento 100%. Mas aqui eu rezo, eu escrevo, eu medito, eu gravo para vocês. Eu até atendo pessoas quando o médico autoriza. Eu passo o dia na internet aconselhando, fazendo orações, dando uma ideia, um pensamento para as pessoas que me procuram. Mas eu e você precisamos descobrir quem tira nossas forças espirituais. Porque é difícil você ir dormir com uma mente purificada se durante o dia você foi humilhado profundamente. Eu lhe dou razão de à noite estar pensando nisso. O que você não pode é ir dormir com isso. Tem que esvaziar, tem que tirar da mente. E a gente só faz isso por meio da oração. Qualquer dia desses aqui eu irei falar sobre um fenômeno chamado personalidades restauradas, né? E nesse tema é um curso que eu ministro para grupos, movimentos pastorais, congregações religiosas. São 10 tópicos de uma personalidade restaurada. E eu uso como ênfase justamente essa reconstrução dos muros de Jerusalém, a partir da experiência do hoje da pessoa, as 10 características que uma pessoa deve ter para ter uma personalidade restaurada, não importa quem você foi ou o que fez. Mas hoje eu queria deixar essa mensagem, né? Que todos nós temos um sambalate. Alguém que vai querer tirar a nossa força, a nossa ideologia, o nosso estímulo. Você já passou por decepções na igreja? Em pastoral? Em grupo? Vocês conhecem o irmão Emanuel? Ih, meu Deus! Se eu for parar para narrar quantas decepções, quantas expulsões de paróquia, de pastoral, de perseguição de padre, de massacre na arquidiocese.
Mas eu não desisto, sabe por quê? Porque eu sei que são todos sambalates na minha vida, mas a vitória é de Jesus. E depois tudo volta ao seu lugar, porque quem como Deus, responda você. Quem como Deus? Os seus inimigos vão ter que enfrentar um exército imenso dos anjos de Maria para destruir você. E basta um anjo para liquidar todos. Não tenha medo dos seus inimigos. Eles são mais vítimas do que culpados. Você imagina a vida de um padre que ele persegue, de um bispo, de uma freira? Você imagina o inferno astral que é a vida dessa pessoa? Se ela estivesse em união com Deus, não faria isso com você? De um patrão que lhe persegue, da diretora da escola, de um gerente, de uma gerente? São os sambalares, os enviados de Lúcifer. Se estivessem bem, não fariam isso com você. Nós estamos rezando por um sacerdote que me parece que na Paraíba está desaparecido, não é? Mandou mensagem pedindo socorro. Começou a perseguição à igreja. Começou a perseguição aos padres, aos bispos, religiosos, leigos. São os sambalates, os emissários de Lúcifer. E o que nós temos que fazer? Identificá-los, saber onde estão, como estão agindo, quais são suas estratégias e, quanto possível, no limite do possível, nos livrarmos. A minha mensagem hoje para você é esta, e para mim: saibamos quem torce contra nós. Descubramos quem não é verdadeiramente nosso amigo, nosso irmão. Os sambalates da nossa vida. Saibamos quem está trabalhando silenciosamente pela nossa queda, pela nossa destruição. E como responderemos? Na briga, no tapa, no processo, na polícia? Entrevista à imprensa? Não. Né? Respondamos na oração. Respondamos na oração. Porque a oração é escudo, é proteção. A oração é um templo onde eu me escondo, um templo onde eu estou com meu Deus e o inimigo está lá fora. E o Senhor não permitirá que toque nos seus eleitos, nenhum desses. Reflita sobre isso. Quem quer a minha destruição na minha vida? Coloque o nome dessa pessoa numa cadernetinha assim, perto da sua Bíblia. Toda vez que você for rezar, toda vez que você for orar, reze por este sambalate, por esta sambalate. Entende? Porque aí as forças dele e delas, além de irem diminuindo, elas vão, e eles, encontrar outra coisa com que se envolver e vão deixar você em paz. É assim que Deus faz. O inimigo, como é que deixa a gente em paz? Vai aparecer coisas na vida deles que eles vão procurar fazer e vão esquecer de nós. Porque vão fazer coisas que vão surgindo. Às vezes uma doença, uma morte, uma desgraça na família. Então eles esquecem de nós. Mas procure saber quem é contra você. Você não pode viver a vida sem saber. Você vai ter vários fracassos se não descobrir. E vai jogar tudo isso aonde? Na oração. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.